Oi pessoal, mais uma vez boa tarde. Aproveitem muito esse seu sábado, véspera Dia dos Pais, né? Certamente amanhã para os pais vai ter uma diversão boa, eu espero que sim, né? E por coincidência hoje nós vamos falar da parábola do filho pródigo, aquela que envolve um pai e dois filhos. Aliás, eu sempre tive muita dificuldade com esse título colocado na Bíblia para facilitar, né? O filho pródigo, ou seja, aquele que gasta, né, em excesso com coisas que não pródigo nesse sentido, né? Não é o nome, na minha opinião, o mais adequado, né? Depois que a gente começa a ler e tudo. Então acho que a gente vai aproveitar um pouquinho hoje. Sei que vocês já ouviram muito, mas eu também tenho certeza que vocês vão ouvir coisas das nuances desse relato de Jesus, dessa parábola que saiu dos lábios de Jesus para vocês de uma maneira diferente. Coisas que certamente vão acrescentar ao seu entendimento e, se for comigo, como foi comigo, vão mexer no meu coração também. Detalhes importantes desse amor de Deus por nós. Então, queria convidar você para você abrir a sua Bíblia lá em Lucas 15. Nós vamos ler a parábola toda, né, do versículo 11 ao versículo 31. Na verdade, a Ana vai fazer como fez no último sábado, né? Vai ler o capítulo 15, do versículo 1 ao 2, que é justamente onde começa a conversa entre os publicanos, pecadores, fariseus, escribas. Quando começa aquele grupo de pessoas ali junto de Jesus, ele começa a defender a sua ideia a nosso respeito, a respeito de nós. Isso é muito importante. Então, Lucas 15, 1 a 2, Ana vai ler para a gente, e logo emendando na parábola, e a gente vai tratar um pouquinho da parábola. Com a palavra, a Ana aí para nos ajudar. Vai, Ana, obrigado. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Continuou: Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Levantar-me-ei, e irei ter com o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Eu já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vesti-o, ponde-lhe um anel no dedo, sandália nos pés, e trazei também, matai o novilho cevado. Comamos, regozijamo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo, e ele informou: Veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai
procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou todos os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo que é meu é teu. Vamos começar logo falando dessa relação, né? A relação do pai com os dois filhos. É importante sempre notar que, ao longo dos séculos, muitas pessoas tentaram fazer correlação direta, né? O pai é Deus, o filho é fulano e tal. Vamos imaginar que são figuras estratificam a ideia, personificam em parte. Não se pode delimitar Deus com esse pai, porque Deus é muito maior, nem no seu comportamento completo, mas nos dá uma ideia, seria um reflexo para o nosso entendimento. Essa é a grande figura da parábola. A parábola vem trazer um pensamento, uma reflexão, para que a gente possa compreender o que está acontecendo. E entender as nuances da época, o que significava pedir a um pai que me dá herança, eu vou embora, e todo o contexto de leis, isso que é o grande objetivo da nossa conversa hoje, para a gente ver o quanto a gente pode extrair de material interessante para nós. Vamos então começar, né? E o texto vai nos dizer: e continuou, certo homem tinha 2 filhos, o mais moço deles disse ao pai: dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Versículo 12, até aí. Repare que o filho, né, tinha 2 filhos, o mais moço, não o mais velho, pede ao pai a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Então o texto vai dizer que foi dado, né, os bens para os 2, ainda que tenha sido um só filho a pedir. O que causa de imediato um pouco de estranheza aí é que o pai não retruca essa proposta do filho. Ele: é isso que você quer? Ok, vamos fazer assim, né? E no versículo 13 vai dizer: passados não muitos dias, ou seja, desde esse processo, dessa conversa, né, a coisa foi ali sendo elaborada, não era uma coisa de uma hora para outra fazer essa divisão, né? O filho mais moço, juntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante. No meio do versículo 13, vamos dar uma parada e refletir sobre o que estava acontecendo aqui. As leis daquela época, né? Primeiro, você já ouviu isso de muitos pastores, e é isso mesmo, né? Ou seja, quando o filho mais novo pede ao pai para dividir o dalque dele para ele ir embora, né? Isso é uma coisa impensável naquela época, né? Sequer poderia passar pela cabeça de alguém acontecer isso. Então todos os registros históricos paralelos, né, até a idade recente, vão dizer que esse comportamento é inaceitável. Realmente ele estava dizendo que queria que o pai morresse, né? Mas não no sentido ou seja, da morte, eu quero a sua morte porque eu te odeio. Eu quero viver a minha vida, entendeu? Mas eu só consigo viver a minha vida, viver a minha experiência, usufruir disso. Eu não posso partir do zero. Eu preciso partir de algum lugar. E eu preciso dos meus bens. Eu não estou diminuindo em intensidade o que esse menino fez, mas o entendimento para todo mundo naquela época, inclusive da aldeia, que vai estar gerando, né, a comunidade. Olha, fulano fez isso, não queria que o pai morresse. Ninguém pede os bens em vida. E algumas regras, né? Então, ou seja, quando você vai ver nas leis bíblicas, se ele pediu a parte dele, se o pai morresse, a divisão dos bens seria igualitária ou
dividido de uma... Eu não vou entrar nos detalhes de legais aí, mas havia uma proporção entre os dois filhos. Quando ele pede em vida, ele tem uma parcela menor daquilo que poderia ter se estivesse o pai morrido. Então, mas não era pouco, mas era uma parcela menor. E como ele divide com os dois, aí a pergunta é, pode dividir com os dois, mas o pai continuar lá e tal. Então, aquelas leis que nós já tratamos em outras parábolas anteriores, né, sobre a responsabilidade dos filhos com relação aos pais, ela permanecia. Então, aquele que ficou, toda aquela terra que foi passada também para ele, a parte que foi passada para ele, ela deveria ser administrada, ia ser administrada no que a gente usa hoje em dia como usufruto, ou seja, estava no nome do filho, mas o pai desfrutava, ainda era liderança e era usufruto até que o pai viesse a falecer. Essa era a ideia. Então, parte daquilo que estava ali agora, naquele momento de visão, parte era do filho que ficou e outra parte do filho que estava ali, porque ele vendeu, né, obviamente, né, recebeu a parte dele. Quando ele diz que junta o que era seu, ele provavelmente vendeu parte dos bens. Ela não veio em espécie, ela provavelmente aconteceu assim, juntas de boi, enfim. Tomou um tempo para que isso se transformasse em dinheiro para ele ir embora. Então, entenda só uma coisa. Esse ato é um ato absolutamente impensável para aquela época. Isso não poderia acontecer, não existe registro. Eu me lembro que tinha acontecido lá. Lembra que eram 3 parábolas? Então, a primeira parábola é a parábola da ovelha perdida. A parábola da ovelha perdida era algo que passível de acontecer, até acontecia, né? O pastor ir lá buscar a ovelha. A parábola da dracma, ela era passível de acontecer, e acontecia. A mulher precisava procurar a moeda e tal, ganha intensidade na voz de Jesus e tudo, mas eram coisas que eram possíveis. Esse evento não há registro de possibilidade, então é um choque para os ouvintes ouvir que algum filho tenha tomado essa atitude, e isso tem um sentido enorme no que Jesus quer evidenciar, mostrar, e a gente vai ver isso para os publicanos e fariseus e para todos nós, né? Tem para ver para nós também. É um choque muito grande, é algo absolutamente não reconhecido. Não, isso não acontece, né? E não aconteceria também do pai ficar tão somente quieto com relação a isso, ficar calado. Ele reagiria, mas ele age com uma certa passividade. O texto não nos mostra que ele conversou e tal, negociou alguma coisa. Não é isso? Ok. Então ele vai e segue. Ele repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho moço, juntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Então o texto vai dizer que partiu para uma terra distante. Olha, ele era judeu. Ele carrega a sua condição financeira, tudo que ele tinha. Então ele tinha condição de se estabelecer num lugar, né, fora dali, e ele parte para um outro lugar. Há uma coisa muito importante também nessa condição, que quando ele pede a parte dele da herança, e quando ele pede para se afastar do pai, do irmão, da comunidade, ele está dizendo o seguinte, aquela coisa do rebelde, né? Nada do que vocês fazem, a forma de vocês gerirem o seu dinheiro, a forma de gerir o negócio, a forma de vocês viverem, tudo que vocês fazem aqui não tem sentido para mim. Eu quero ter uma outra coisa, eu quero ter uma outra experiência. Bem coisa de jovem até nos nossos dias, né? Aquela rebeldia pela rebeldia, né? Mas nesse caso é uma rebeldia inegociável. Olha, chegou diante do pai numa condição que é absurdamente difícil, ou não acontecia lá,
enfrentou essa condição, enfrentou a saída da comunidade. Então o enfrentamento dele é louco, e ele vai para uma terra distante. Isso significa que ele sai do ambiente judaico, ele vai para um ambiente gentílico, um ambiente onde lá eles tinham outro tipo de comportamento e não seguiam as regras judaicas. E isso tem a ver com tudo que o próprio filho demonstra querer. Eu quero outra coisa, eu quero uma outra vida, eu quero algo novo, algo diferente. Não sei bem o que é, mas eu preciso romper com essa estrutura que eu estou vivendo aqui. Isso não tem sentido para mim. É esse caminho que Jesus quer mostrar. E lá ele diz que vivendo dissolutamente dissipou todos os seus bens. Isso está no versículo 13. Ou seja, apesar dele achar que tudo que o pai, né, tinha construído e tal, não tinha sentido e tal, a forma como ele vivia mostrava exatamente o contrário. Ou seja, as suas decisões, o que ele pensou fazer, o que ele queria fazer, foi tudo por água abaixo, deu tudo errado. Não era isso. Ele queria ter assim, uma vida que ele imaginava ser a melhor, mas a gestão da coisa, né, da sua própria vida, não estava adequada. Ele jogou tudo a perder. E logo depois, no versículo 14, assim: depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Ora, quem não pensa no futuro, quem pensa só no hoje, né, costuma acontecer isso, né? Você não pensa no futuro, não faz planos para o futuro, acha que quer viver a vida, né, um termo que é muito usado aí pela juventude hoje em dia, né? Vamos viver uma vida louca, essa noite é vida louca e tal. Isso não tem muito sentido. Você pode desestressar um dia fazendo alguma coisa mais diferente, né? De repente saltar de paraquedas, pular de asa delta, mexeu com adrenalina, mas construir toda uma nova história de vida com bases na areia, que vai se dissipar e não na rocha, não tem sentido. E quando ele sobrevém essa fome, veja que, em geral, né, esses eventos não são eventos que acontecem da noite para o dia. Eles vêm acontecendo, eles dão sinais, né? Sobreveio uma grande fome, como se acordasse de manhã não houvesse comida. Vamos lembrar de José do Egito, né? Quando ele teve os sinais e tal, ele começou a se preparar. Entre se preparar e tudo, foram vários anos entre o momento da escassez e houve o tempo dele preparar os silos, né? Aquele movimento todo, o tempo começou, a questão climática mudou, né? Então é um processo. É muito comum quando as pessoas agem como esse filho mais novo fez, não perceber os sinais da vida. A vida dando sinais que a coisa é mal, que a situação dele ele deveria guardar um pouco para o futuro, que tinha que ter uma série de coisas, mas não. Ele queria viver uma vida radicalmente contra ou diferente daquilo que ele vivia lá atrás, que ele entendeu que não era o melhor da vida aquilo ali. Ele queria uma outra coisa. Então a pessoa, a questão da cegueira, imediatamente sobreveio uma grande seca aqui, isso é uma grande fome. A seca naquela época estava associada a isso. É importante a gente entender isso, entender essas etapas, porque aqui a gente não fala a questão temporal, mas quando a gente caminha dessa maneira, já pegando as questões teológicas, a gente fica cego, porque a gente fica muito autocentrado, percebendo que só aquilo que a gente nos parece ser o melhor é realmente o melhor, enquanto que todo mundo, todo o universo, a natureza está indicando que alguma coisa está errada e a gente não enxerga isso. Isso é um grande ensinamento aqui que nos passa essa parábola. E continua. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar os porcos. Então ele se aproximou daquela terra, né? O pessoal daquela terra se agregou,
Provavelmente, como ele vivia dissolutamente, né, os autores estudiosos vão dizer o seguinte: não, ele fez aquelas amizades que aparecem, né, quando você está com dinheiro, né? Nos bares da vida, nos shows, né? Todo mundo é teu amigo quando você está com dinheiro. Acabou o dinheiro, nossa, aí a coisa muda, né? Mas ele tinha os seus contatos e se associou, né? E se agregou a um desses cidadãos daquela terra. E este mandou para os seus campos a guardar os porcos, ou seja, muito amigo, né? O melhor que eu posso te dar é para guardar o porco. Ali, desejava no versículo 16, ele fartar-se das alfarrobas dos porcos, que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Olha só. Então, no versículo 16, né? O rompimento dele foi tão grande com tudo aquele que ele viveu com seu pai, com seu irmão, na sua vida estável que era. O rompimento era tão grande que quando foi oferecido por um cidadão estranho, gentio, de outra terra, para ele ficar com os porcos, ele aceitou. E o porco era um animal imundo para o judeu naquela época. Havia leis com relação a isso. Então, o rompimento com tudo que ele acreditava, né? Ele já não honrou pai e mãe, que era um mandamento. Ele foi rompendo, e quando ele chega a estar com porco, que para mim, para você, é feio e tal, horrível, não importa o que você acha hoje, mas para eles era muito pior, era imundo. Era isso que estava no texto bíblico, você sabe bem disso. Quando ele aceita, ele está rompendo, é como se fosse o último fio de dignidade que ele tinha. E não é só conviver, é disputar a comida deles, né? Porque ele está ali. Ele desejava, ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Ou seja, a disputa com os porcos e essas alfarrobas, né? Só para você ter uma ideia, tinham dois tipos de alfarrobas, ou quando a gente pega no original, a palavra que designa isso, uma era doce, um tipo que as pessoas comiam, né? Era meio adocicada, tinha proteína, energia e tal, você comia. Essas que em geral eram dadas aos porcos eram muito amargas, só eles, os porcos, que topavam comer aquilo ali, porque iam na raiz, com seus dentes fortes, conseguia tirar algum nutriente, porque estava muito fundo na raiz e tal, e era uma raiz dura, ou seja, a briga era ali muito grande, ou seja, não era só estar com os porcos, era se alimentar das comidas que nem os humanos ou as pessoas da época comeriam. É um nível baixo demais da escala de valores de relacionamento que ele tinha, né? E mais, né? Mas ninguém lhe dava nada. Ou seja, esse texto vai dizer que ele está tentando mostrar ali que está tentando alguma coisa, e aquele grupo de pessoas com os quais ele se relacionou, nem mesmo como um mendigo, alguém que fica esmolando na rua, e você passa ali e esmola alguma coisa, e você dá ali um dinheirinho, ou te dá um prato de comida, nem isso ele conseguia. Ou seja, ele se esbaldou com tudo, se relacionou com muitos, lembrando que essas comunidades não é uma metrópole, não é Rio de Janeiro, São Paulo, eram lugares menores, então havia algum tipo de encontro entre pessoas com os quais ele se relacionou na época de ter esbanjado dinheiro, mas até esses sequer olhavam para ele, não tem nada para você, ou seja, no mínimo para comer, fica com os porcos. Versículo 17, então caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Esse era o projeto de retorno do filho à casa. Ele chega num ponto, num nível tão baixo, que ele fala assim: nossa, agora
eu detonei com a minha vida, acabei com a minha vida, isso não tem o menor sentido. E ele fala aqui, Canice, quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, eu aqui morro de fome. Esses trabalhadores, né, eles são trabalhadores tais quais ele estava sendo ali. Haviam várias classes, tinha os servos que faziam parte da família. Quando ele fala aqui trabalhadores, ele está falando daqueles que são contratados temporariamente para fazer uma atividade por um tempo, depois são dispensados. Isso acontece muito na lavoura hoje em dia, né? Já há muitos anos, obviamente, mas quem está habituado, na época de colheita, né? Os agricultores contratam trabalhadores adicionais para a colheita, todo mundo colhe e depois eles são dispensados. Ou seja, esse grupo de trabalhadores vive flutuante, enquanto que tem os fixos das fazendas. Esse que ele se refere aqui são esses flutuantes. Então, desses flutuantes, como ele era flutuante lá, essas pessoas têm pão com fartura, ou seja, são tratados com dignidade, são tratados com respeito. E ele fala pão com fartura, não uma outra comida. Ou seja, o pão que alimenta a casa do dono é o pão que alimenta a casa desses trabalhadores, ainda que façam parte esporadicamente do seio da comunidade ou do seio familiar. Da comunidade ele podia direto, mas do seio de relacionamento com aquela família. É isso que ele está dizendo. E aqui eu morro de fome, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Ele direi, pequei contra o céu e diante de ti. Ele reconhece nesse momento, a gente não sabe o que ele está reconhecendo, né? Não dá para entrar na cabeça dele, mas ele reconhece que pai, pequei com o céu diante de ti. Claro, ele pecou porque está diante dos porcos, religião, ele não honrou o pai e mãe, ou seja, pecou diante de ti, ele quis que o pai tivesse morto, ou seja, a sucessão de erros, a sucessão de equívocos do filho para ter uma vida diferente daquela que ele entendia como ser o máximo, maravilhosa e tal coisa, é imensa. Então ele faz um plano de retorno, mas é um plano de retorno, não é aquele plano de retorno comum, típico, ele faz um plano de retorno porque existem 3 ou 4 situações que ele precisa suprir ali. Ele precisa resolver a relação com Deus, né? Ele precisa resolver a relação com o pai, ele precisa resolver a relação com o irmão e ele precisa resolver a relação com a comunidade. São 4 coisas que ele precisa resolver ali, né? Com Deus, ele vai pedir perdão, vai ter algum tipo de... Ele entendia que havia uma relação de punição ali e ele vai entender que não é mais filho, que foi destituído. Então ele age com um tipo de comportamento, volta à comunidade, passa a frequentar os atos de religiosos em relação com Deus e imagina que ao longo do tempo isso vai se resolvendo na sua história. Então ele entende que o projeto dele é isso. Com relação ao pai, ele sabe que não vai ter jeito, que o pai rompeu com o pai, então ele só quer o seguinte: olha, eu quero ser tratado igual eu era tratado lá com os gentios, um trabalhador, só que com a tua dignidade. Então gostaria de ser isso, um trabalhador. Com relação ao irmão, e é importante, esse trabalhador, diferentemente do servo, que morava normalmente na fazenda e tal coisa, esses trabalhadores vinham, faziam a sua atividade e voltavam para outro lugar, viviam fora do ambiente do qual ele era dono. Essa era uma característica daquela época. Hoje em dia, o que eu leio aí em fazendas, existe dormitório para que eles possam dormir e tal dentro da fazenda por um período, não é deles, e depois eles vão embora. Mas naquela época não, eles iam e voltavam para os seus lares, para os seus lugares, até porque
esse deslocamento ali era muito difícil. Então eles sabiam que aquele trabalho é um trabalho temporário, mas voltavam para sua. Então eles não viviam, não faziam, não conviviam com aquele lugar. Não havia esse tipo de relação. É esse tipo de trabalho que ele está querendo. Então ele resolveu com Deus, entendia que com essa proposta ele resolveria com o pai. Ele ia encontrar com o irmão, sabia que o irmão, e o irmão já devia ter dito isso para ele lá atrás, que a atitude dele era uma atitude inconsequente, estava rompendo com o irmão e tal, tanto que o irmão fica, ele não compartilha da ideia do irmão mais novo e fica, né? Ou seja, já demonstrando aí que essa união foi rompida e por ele. E outra coisa, lembrem, parte do que estava ali dividido lá no início era do irmão, ou seja, o pão que ele ia comer, o que ele ia dividir ali, o espaço que ele ia tomar, não era só uma coisa do pai, era do irmão. Então ele, sendo trabalhador nesse sentido, ele ia fazer o trabalho e viver fora, ele diminuiria o contato, a possibilidade de ter contato com o irmão, que sabia que o irmão ia ser muito mais difícil de resolver, ou pelo menos ele não estava comendo o pão do irmão. Essa é a ideia. E por último, seria ficar ali fazendo esse movimento, né? Com os trabalhadores, ele ia ter que era um problemão, que era a comunidade. Ou seja, a comunidade sabia do que ele tinha feito, sabia, e achava aquilo ali, com certeza, uma aberração. Existe nos registros um evento, né? Um evento como se fosse, imagina um evento de formatura, vou dar um paralelo que vocês vão entender. Então o evento de formatura é que você está dizendo o seguinte: olha, fulano se formou engenheiro. Aí você está dizendo o seguinte: você saiu da condição de estudante e a partir de agora você adquiriu uma outra condição. Você tem um diploma de engenheiro. É uma passagem. Eles lá tinham alguns eventos parecidos com esse, e tinham um evento de destituir alguém do lugar que ocupava. É um evento de destituição, né? E nesse evento de destituição, a comunidade se reunia e via o nome da pessoa, ou seja, quando ele foi embora da comunidade, provavelmente esse evento aconteceu. E ele foi destituído não só da família, mas da comunidade, né? Olha a ampliação disso. E ele ia ter que conviver com aquilo. Na comunidade, ele ia ter que conviver com zombaria, ele ia ter que conviver com bullying. Isso ele não tinha jeito, mas diante da situação que ele estava, sem comida, né? Ele falou: meu pai vai me tratar como trabalhador, eu sei que sou competente, vou poder fazer alguma coisa, em algum momento eu me acerto com meu pai, com meu irmão, se eu não conseguir me acertar, pelo menos eu não vou ter contato, com Deus em algum momento Deus vai estar. Agora, a comunidade, ela ia ser complicado, ele ia ter que superar isso. Talvez nos momentos ia pensar assim: bom, estava passando fome, comendo com porcos, esse bullying vai acontecer, mas é uma troca justa, se é que há algum tipo de justiça nesse sentido. Isso é importante entender, a proposta do filho e o que ele estava enfrentando e o que ele deixou. Pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E no versículo 20 vai dizer: e levantando-se foi para seu pai. Então veja que ele estava nesse momento aí, igual a gente faz, né? Estava ensaiando o discurso, né? Olha, vou dizer para meu pai, vou dizer isso e tal. Sabe aquela coisa assim, né? Muitas vezes brincavam comigo que eu ficava falando sozinho, muitas vezes, né? Balbuciava palavras. Eu sempre brinquei que eu posso falar sozinho quanto for, mas se alguém me responder, eu estou ficando maluco. Então é melhor não, né? Mas a gente faz isso às vezes, né? A gente elabora, constrói o pensamento. É isso que ele está fazendo, está elaborando. Olha, o discurso vai ser esse, eu acho que é isso, é a saída que eu tenho diante de onde eu cheguei, é isso que eu tenho que fazer. Versículo 20, e levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe,
quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Veja esse momento aí, né? Vindo ele de longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Esse tipo de comportamento de um pai, o modus operandi, o ato dele, não é um ato que se fazia. As relações não eram essas, né? Você pode ver isso em filme, de romance, tudo, né? Os dois casais, dois correndo numa praia, se correm, abraçam e tal. Mas isso não era um ato daquela época. O ato daquela época era o filho vir, o pai estaria estático, esperando o que ele tinha a dizer, e os dois iam conversar, até para chegar num ponto. Agora veio, se arrependeu. Acho que você faria isso, até hoje eu faria, não sei. Muito provavelmente, ainda que meu coração tivesse mexido, eu queria ouvir o que ele elaborou para estar ali depois de tanto tempo, né? E é certo que tanto o pai quanto o irmão, eles tinham informações dos filhos. Isso não ia ficar assim. De alguma maneira as informações chegavam. A comunidade sabia, né? É igual porteiro de prédio, sabe tudo a respeito de todo mundo dentro de casa. Se você falar uma palavra, ele sabe o que está acontecendo na tua vida aí. Então não é diferente. Mas ele faz um ato absolutamente diferente. Ele corre para estar com o filho. Ele corre. Ele vai, abraça e beija. Ou seja, nem permite que ele abra os lábios para dizer qual era a proposta dele. Não dá esse espaço. Isso ele não quer saber. Não importa. Ele está aí. Isso é algo tão fantástico, tão diferente, quanto foi diferente o ato do filho. É diferente. Um comportamento que ninguém esperaria. Não é um comportamento comum. Isso que você viu correndo, isso não é comum. E para aquelas pessoas que estavam ali ouvindo a palavra de Jesus, nossa. Então o filho vai e rompe tudo que já era absurdo, e agora esse pai liberou tudo e agora ele tem outro comportamento absurdo também diante desse filho que está retornando. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Ou seja, o discurso que ele tinha, o tempo que ele pensou, o tempo que ele caminhou até lá, aquilo que ele pensou, ele estava revalidando. Não só pensou, não só elaborou, mas o texto é o mesmo, ou seja, mostrando que o filho não mudou o seu pensar naquele período. É aquilo mesmo. E ele precisava falar aquilo, né? Errei, né? O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde um anel no dedo e sandálias nos pés. Ele não quer saber da proposta do filho. O que ele quer saber é de outras coisas. Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde um anel no dedo e sandálias nos pés. Quando ele fala da melhor roupa, essa melhor roupa que tinha lá, normalmente eram para pessoas ilustres que vinham visitá-lo, né? Pessoas que fossem distantes e viessem visitá-lo, mas que ele estivesse em grande conta. Em alguns casos, eu não sei a condição desse pai, financeira desse pai, mas o que se registra é que, por exemplo, um governador, um amigo muito importante, algum juiz, alguém desse tipo de nível estivesse lá e essas vestes seriam trazidas. O anel no dedo está dizendo o seguinte: estou lhe dando de volta a autoridade sobre tudo que você esbanjou. Tudo que você esbanjou, tudo isso aqui em volta, né? A parte que cabia ainda a ele, né? A ele como pai, porque tem uma parte que cabia ao pai e a parte que cabia ao filho, né? A divisão ali foi uma divisão por 3 naquele momento. Depois seria só para o filho que ficou. O outro já não teria mais direito a nada. Então a parte que cabia e tal, você tem autoridade de novo, você está reintegrado, né? E a sandália nos pés é porque não sou mais servo. A ideia é sequer servo, né? Ou seja, trabalhador ficava descalço e tudo. Então os que
usavam sandálias, eles tinham um outro tipo de comportamento. Então é uma dupla imagem, né, de recolocação. Lembra que eu falei sobre uma possibilidade que é muito real, dele ter sido, digamos, excomungado pela comunidade? O pai está mostrando ali é o seguinte: olha, eu quero te reintegrar, tira essa ideia da cabeça, trabalhador não, eu quero meu filho de volta. Trazei também matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Repare aqui que o pai, tanto na corrida quanto na volta, desse momento de matar o novilho cevado, ele poderia matar um animal menor. Esse animal é um animal grande, um novilho, né? Ele é um animal grande, é para muitas bocas, e ele é para ser feito, né? Assim, para integração, uma grande festa de casamento. Mas como é para muitas bocas, aqui está muito claro a ação do pai. Além de botar anel, além de botar sandália nos pés, ele quer que toda a comunidade, aquela dor de cabeça que ele sabia que o filho ia enfrentar, precisava ser dividida essa alegria, e o entendimento do pai com relação ao filho, o novo entendimento, né? Não sei se o termo correto é o novo entendimento, mas a compreensão da relação que ele queria ter com o filho não poderia ficar entre só eles dois, só com um anel no dedo, só com as sandálias nos pés, porque em algum momento o bullying ia continuar, e dizer, você foi lá, enganou seu pai emocionalmente e roubou isso tudo. Não, o pai queria demonstrar que a coisa era maior, e queria tirar da comunidade toda e qualquer pecha de ideia a respeito do seu filho. Então a comunidade tinha que estar junta, em festa. Lembram da ovelha perdida e da dracma? O que acontece imediatamente depois desses dois eventos? Qual é? Um evento de festa com a comunidade. A comunidade tinha que participar, porque não é um evento único para o pastor, único para aquela mulher. É um movimento que envolve todo mundo. E nesse caso envolve a comunidade, para que aquilo que ele ia ter muita dificuldade, ou ia ter total impedimento de resolver, ia viver com aquilo para sempre, ele quer romper. Olha que coisa linda sob o ponto de vista teológico. Não importa o que você fez na sua vida, não importa os erros que você cometeu. A figura aqui do pai é de um amor de Deus absolutamente criativo. Já pensaram sobre isso? O amor de Deus é criativo, e ele é criativo pelo menos em dois aspectos. Ele é criativo por conta da solução que esse pai dá para o filho, para reconstruir a relação com ele, reconstruir a relação com a comunidade, dizer para ele, sem muitas delongas, o que ele pensava de tudo que passou, os recursos que ele tinha gasto, despendido, a vida, tudo que aconteceu para trás. Esse pai, com essas atitudes, de uma forma absolutamente criativa e absolutamente diferente para a época, até nós hoje, para nós talvez seria, é algo absolutamente diferente, e é criativo nesse sentido, e é criativo na origem da palavra, de criar. Ele, o Deus que nós servimos, criou o amor. Às vezes a gente esquece disso, né? Às vezes a gente esquece que entende o amor como parte de algo que acontece entre nós depois da criação, e isso acontece, e eu tenho relação com um e com o outro, e a gente esquece que o criador do amor foi ele. Então ele pode ser absolutamente criativo nas coisas que ele criou, porque
ele é o dono dessas coisas. Ele é o dono de como reorganizar, reatar feridas, reatar relacionamentos, tratar as coisas de uma forma diferente, aonde você sequer vai ver ou perceber que algo de tão grave aconteceu na tua história. Você pode se lembrar disso, você pode se lembrar da tua história, você pode se lembrar dos teus males, mas Deus é criativo em rearrumar algo que absolutamente estava rompido. A solução pelo filho, a solução pelo olhar da comunidade, a solução por todo mundo, a melhor maneira era aquilo que o filho propôs. E o pai, de uma forma criativa, e nos dois sentidos que eu acabei de dizer, ele muda toda a história e reagrupa toda a história. E aí no versículo 24 ele vai dizer: porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Então mostra claramente que a integração deu certo. A felicidade do pai extravasou para a comunidade e o filho, e todos ali estavam entendendo aquilo de uma maneira completamente diferente. O pai disse aos servos: trazei depressa a melhor roupa, trazei também e matai o novilho. E no versículo 24, porque este meu filho estava morto e reviveu. Interessante, né? Porque quem queria o pai morto era esse filho. E ele está dizendo exatamente o contrário. Quem estava morto era ele. Apesar da decisão do filho de antecipar a morte do pai de uma forma figurada, não que quisesse, mas por conta da herança, o olhar do pai para o filho é o seguinte: esse meu filho está morto. Ele é que está morto. E reviveu. E é algo que eu preciso festejar e muito. Não importa o que aconteceu. Ele reviver é maravilhoso para mim. Eu quero continuar essa parábola no sábado que vem, senão vai ficar muito grande. Porque agora nós vamos encontrar com o filho mais velho. E o que ele representava. E quem representava esse filho nessa história toda? A partir do versículo 2, quem você pensa que eles representavam? Vai pensando, né? Vai elaborando, porque no sábado que vem nós vamos terminar essa parábola para ela não ficar muito grande. Espero que você tenha vontade de continuar, porque as cenas dos próximos capítulos que você conhece tem coisas interessantes para você aprender também, como foi essa. Eu espero que esse teu domingo com os pais seja um encontro festivo, como estamos terminando esse momento aqui. Seja um encontro de amor, seja um encontro de olhar de amor. Entender que o amor de Deus, Ele criou o amor. E é para ser usufruído por todas as partes. Usufruído por pais, por filhos, por irmãos, todos. Por conta, Ele não criou ou não criaria algo que não fosse bom para nós usufruirmos bastante bem de parte da essência do próprio Deus na nossa vida. Pensa nisso, tenha um ótimo sábado, um excelente domingo e venha para o sábado que vem falar sobre a continuidade dessa parábola, onde nós vamos ver o rapaz, o primogênito. Histórias interessantes, histórias importantes. Espero você lá, sábado que vem.